programa Esplendor da Fé. O programa Esplendor da Fé. A glória e a majestade de Deus. Hoje nós queremos considerar deleitando-nos no Senhor. Deleita-te no Senhor. Quem sabe era interessante ver em Salmos, capítulo 37, versículo 4, quem sabe até o 5, gostaria de ler aqui. Diz assim na palavra do Senhor, versículo 4, deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Deleita-te no Senhor, e Ele dará o desejar do coração. Oh, meus amados, quando nós entendemos que é fácil para Deus nos dar o que desejamos, quando Ele dá o desejar do coração. O desejar o verbo, a atitude, quando Deus põe isso ali, então é fácil Ele dar a resposta da oração. Só que às vezes nós precisamos persistir um pouco. Desejar, eu posso, tem que estar dentro dos princípios da palavra de Deus. Se eu desejar ser o presidente do Brasil, não posso, sou estrangeiro. Eu nasci nos Estados Unidos, embora a maior parte da minha vida vivi aqui no Brasil. Mas existe uma lei, e uma boa lei, que tem que ser nato, tem que ser brasileiro para poder governar o povo brasileiro. Eu estou aqui criando o amor de Deus no teu coração. Mas para ser o presidente do Brasil, não pode ser estrangeiro. Assim como da Argentina, o Paraguai, Uruguai, Colômbia. Então, nós precisamos entender que para Deus nos dar o que desejamos, precisamos pedir a Ele nos dar o desejar. E isso acontece quando nós estamos nos deleitando no Senhor. Depois vem a fidelidade da gente persistir. Agora, quando consideramos a palavra de oração, precisamos ver que Deus abençoa quem ora, né? E que quem entra com uma comunhão com Deus, desejando aquilo que Deus tem. Depois Deus tem uma resposta para aqueles que oram. E até é perigoso, como vamos ver a vida, quem sabe um pouco de Herodes, alguém que se sobreexaltou, né? Pensando que ele era mais do que Deus pretendeu que ele fosse. Oh, meus amados, nós quando entendemos que Deus tem um propósito para nossas vidas, mas isso vem dentro de um desejar daquilo que Deus está querendo. Primeiro, eu quero que nós vejamos a importância de nós desejar aquilo que Deus está querendo. Vamos ver no livro de Atos, capítulo 12. Atos 12. Tem uma história que Pedro estava na cadeia. Acontece que Herodes, um rei até um pouco malvado, né, tinha colocado o Tiago na cadeia e depois, quando decapitou o Tiago, achou que viu que o pessoal estava gostando, um pessoal mais sanguinário, então também prendeu o Pedro e o colocou na cadeia. Colocou conjunto de homens, de 4 pessoas cada um, para cuidar dele, pretendendo depois da Páscoa então matá-lo também. Mas disse, deixa eu ver que versículo, que o povo de Deus estava orando. Versículo 5, no capítulo 12 de Atos, diz assim, Pedro então ficou deitado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Nós, quando nos deleitamos no Senhor, então nós viemos a cobrar no mundo espiritual aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pretende, aquilo que Deus sonha para o Senhor e para mim. Não era o plano de Deus para Pedro morrer. Então diz aqui que a igreja orava intensamente a Deus por causa dele. E aqui relata que Deus mandou um anjo lá e cutucou Pedro que estava dormindo. Agora eu pergunto para você, se tinham matado já um e estava ele para ser, quem sabe, assassinado no dia seguinte, é muita tranquilidade de entender que ele podia morrer amanhã. E ele estava lá e dormiu. Oh, meus amados, quando nós estamos deleitando no Senhor, vem uma paz que passa todo o entendimento. Pedro, se ele morrer ou viver, Paulo também falou, para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Quando a gente entende que Deus tem um projeto tão extenso, todos nós queremos viver, mas entendemos que não é somente esses 100 anos. A Bíblia fala sobre o milênio de reinar com Cristo para 1000 anos.
né? E depois toda uma eternidade, é uma perspectiva muito maior do que só humanamente falando. Mas vejamos aqui, o povo estava orando por Pedro. Você que está orando pelos seus filhos, você que está orando pelos seus pais, você que está comigo orando pelo nosso país, pedindo a Deus que abençoe o presidente, os governadores, o Senado, o Congresso, o juizado, e todo o exército, e todas as polícias, e todas as prefeituras. A Bíblia nos manda em Timóteo para orar por nossos líderes, para que nos vá bem. Então, quando nós oramos pelas pessoas, Deus manda anjos atuar a nosso favor. Mas é interessante que não somente o recipiente das orações, das preces, mas também volta para nós. Veja que ele saiu de lá, quando chegou o anjo aqui, deixa eu ver no versículo 7, então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Ele estava amarrado com 2 algemas de cada lado, com 16 homens guardando ele. E depois o anjo tirou ele do versículo 10 da primeira guarda e a segunda guarda, e ali ele chegou até, que está na porta, no versículo 14. Pedro está à porta. Ele chegou até onde o pessoal estava orando. Quando você pede para outras pessoas, a bênção volta para você também. Eles estavam pedindo o resgate de Pedro ali. Era uma situação difícil. Qual a situação que você está passando agora? Deus está atento para ouvir. E tem anjos esperando auxiliá-lo para trazer honra e glória a Deus e a você e a sua situação. Aqui Pedro chega e eles até estão meio espantados, sem saber o que está acontecendo. A menina Herodes voltou correndo para lá dizer: Pedro que está na porta. E alguns com pouca fé, não, mataram ele. O espírito dele que está lá. E ele continua batendo na porta. Deus está batendo na porta do teu coração com a solução que as suas orações têm pedido através de semanas, meses, quem sabe até anos. Mas aqui Pedro entra e eles fazem uma grande celebração. Mas acho que algo interessante também, deixa eu ver no finalzinho ali, Herodes foi lá e começou a fazer uma palestra, e aqui diz o versículo 22, e eles começaram a gritar: é a voz de Deus, e não de homens. E visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu sendo comido por vermes. Oh, meus amados, é muito delicado quando a gente ignora o sonho de Deus para nossas vidas, e quando não entramos naquilo que Deus sonha para nossos filhos, para nossos pais, nossos tios, irmãos e irmãs, para a nossa comunidade, nossa igreja, nossa paróquia, nossa cidade. Deus tem um propósito e nós não podemos parar de persistir. Também em Mateus, deixa eu ver, Mateus, acho que versículo 15, aqui fala sobre uma mulher cananeia. Ela estava correndo atrás de Jesus, pedindo que ele desse um socorro para ela. Ela estava clamando que sua filha estava endemoniada, possessa por um espírito. E primeiramente, os discípulos e até o próprio Jesus ignorou ela e veio clamando. Os discípulos diziam: manda ela embora, manda ela calar. Mas ela persistiu porque Deus tinha criado o desejar dentro do coração dela. Deleite do Senhor e Ele dará o desejar do coração. E assim facilmente Ele pode trazer a obra, para trazer o milagre na tua vida. Primeiro ela foi ignorada, depois ela foi rejeitada, chegou a Jesus e Jesus falou que não tinha tempo de falar com ela, que ele estava dirigindo-se ao povo de Israel. Tem negócio de ver com dispensações depois da morte e ressurreição de Cristo. Então aí Paulo foi para os gentios, mas naquele momento Jesus estava concentrando só nos judeus, e ele desprezou ela de uma maneira: como que eu vou dar a comida, como chama, a comida para os cães? Então, naquele tempo, eles entendiam outra raça diferente, tinham problemas sociais que até hoje nós temos ali. Mas depois ela responde, dizendo: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Oh, meus amados, quando você está convicto com fé, não vê obstáculos. A fé não vê problemas, só vê a solução, porque foi Deus que gerou isso no coração dela. Ela sabia que não era vontade de Deus que sua filha fosse endemoniada, que tivesse problemas, que o demônio querendo matar ela. E aí, primeiro ela foi ignorada, depois ela foi rejeitada, depois ela foi humilhada. Imagina alguém dizer que não merece comer comida que até para o cachorro.
Mas ela ignorou tudo isso. E depois Jesus disse, mulher, grande é tua fé. Porque ela estava trancada naquilo que Deus próprio tinha gerado no coração dela. O que Deus tem colocado no teu coração? Que hoje, nesta hora, você não pode persistir. Deixa o mestre olhar para você e dizer, grande é tua fé. E deixa eu ver se eu posso ler esse último versículo aqui. Versículo 28 diz, Jesus respondeu, mulher, grande é tua fé, seja conforme você deseja. Seja conforme você deseja. Quando Deus produz o desejar em nosso coração, pode ter certeza que vai chegar na solução. Porque Deus, quando você ora, Ele responde. Deixa eu ver, parece que em Daniel capítulo 9, diz aqui um versículo que quero ler, versículo 22. E me instruí, diz Daniel, o anjo falando com Daniel, e Deus falando com você e comigo. Daniel, na hora vim para dar-lhe a percepção e entendimento. Versículo 23. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. Deus responde, mas demorou 21 dias para a resposta de Daniel chegar. Às vezes pode demorar um pouquinho para a tua solução chegar, mas o que você precisa ter confiança em Deus é neste instante, que quando Deus gerou no coração, então Ele vai trazer. O diabo tenta nos atrapalhar. Ouvi uma história, não é uma história bíblica dentro da palavra, mas tem uma certa verdade que quero que você considere. Teve um demônio que estava se aposentando, disse a história, e ele estava pondo as ferramentas eles para vender. Então estava lá, então teve um demônio mais novo, e lembrei, isso não é bíblico, mas você vai entender no final. Ali ele estava tendo todo o seu equipamento, então teve um martelo lá, e então o outro demônio falou, quanto que é para o martelo? Ah, quero 200. Ele falou, para que vocês... uso para dor de cabeça das pessoas. Aí aquele serrote, quanto que você quer? Eu quero 400. Por quê? O que vocês... então em curto tempo, tudo fica curto demais, eles não conseguem realizar o que eles têm, que sempre está faltando alguma coisa. E assim foi vendendo ferramentas, ou dando valor. Depois teve uma cunha ali. Ele falou, quanto você quer naquela cunha velha aí, de ferro? Ah, eu quero 2.000. Oh, louco, 2.000, 500 200 pelo martelo, 400 pelo serrote e tantas outras ferramentas. 2.000, não acha um pouco exagerado? Ele falou, na verdade não, porque eu quase só uso a cunha. É só achar uma brechinha e eu coloco a cunha e fico martelando. É só questão de tempo. Eu racho casamentos, eu racho empresas, eu racho igrejas. Se eu achar uma brechinha, coloco a cunha e fico ali martelando, ok? O diabo também sabe o valor da persistência. Por isso que nós precisamos estar na presença de Deus, para que possamos nos deletar a Deus e pedir Ele fechar todas as brechas em nosso coração, todas as brechas nos nossos relacionamentos, toda a nossa brecha na nossa vida, nosso emprego, nosso casamento. E quando reina o gozo e a alegria do Senhor, então o diabo não pode achar uma brechinha. Nós ficamos esperando nele, porque Ele certamente quer o melhor para você. Ele quer felicidade para o seu casamento, Ele quer felicidade para a sua empresa, Ele quer você com habitação, Ele quer você com saúde, Ele quer você com seu carro, Ele quer você com seu transporte. Mas às vezes nós precisamos batalhar, mas saiba com certeza absoluta, quando o Espírito Santo gerar ou desejar dentro do teu coração, para ser alguém temente a Deus, para ter fidelidade no teu casamento, para ter estrutura financeira, para não estar ficando devendo aos outros, saiba assim como Deus, pelo anjo, falou a Daniel, quando tu oraste a primeira vez, Deus mandou o recado, mas há uma guerra do mal, assim como os anjos querem te abençoar, então tem demônios. Lamentavelmente, numa maneira humana de dizer, já expulsei milhares de demônios de pessoas, de milhares de pessoas, nas minhas viagens, nos meus anos de ministério, porque como aquela mulher lá, sua filha estava endemoniada, a Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir, trincar tudo através de um trabalho da maldade, mas Jesus veio para que tivéssemos vida na abundância. Pensa Ele que Ele te deu o desejar de teu coração, assim em questão de tempo pode chegar aquilo que tu desejas, que é ser tudo que Ele sonhou para você, meu Senhor, para você, minha Senhora, para mim e para todo aquele que nele confia. Sejamos o que Deus sonhou hoje, amanhã e sempre, para sempre. Aleluia.